Donald Trump e outras autoridades dos Estados Unidos condenaram publicamente o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe. Na rede social X, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que a América dará uma resposta à altura, acusando os ministros de promoverem uma perseguição política e caça às bruxas. Já o subsecretário de Diplomacia Pública, Darren Beatty, afirmou que a condenação do ex-presidente é mais um capítulo da perseguição e censura promovida pelo judiciário brasileiro. Christopher Landau, que é o secretário de Estado adjunto do governo dos Estados Unidos, também criticou o julgamento, afirmando que os magistrados brasileiros estão destruindo o Estado de Direito e levando as relações entre os países ao ponto mais sombrio em 2 séculos. Por fim, Donald Trump comparou a condenação de Jair Bolsonaro a seu caso, afirmando estar descontente com a ação e deixou claro que deve impor novas sanções contra autoridades e contra o Brasil. Chamar os nossos comentaristas, tem aspectos importantes dessa notícia que a gente precisa analisar e considerar. O Roberto Mota está ao vivo, preparado no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As informações que chegam dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump estaria preparando um novo pacote de sanções contra pessoas físicas, contra ministros da Suprema Corte, mas também contra o governo brasileiro. Mota. É provável que ocorra novas sanções, Caniato. Isso já foi avisado várias vezes pelo governo americano. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. É provável que ocorram novas sanções, tanto sanções comerciais, envolvendo tarifas, quanto sanções individuais, de acordo com a Lei Magnitsky. As sanções da Lei Magnitsky podem representar um grave impacto na vida dos indivíduos afetados. A motivação das sanções é clara e já foi explicada pelo governo americano inúmeras vezes. O governo americano diz que as sanções estão sendo aplicadas porque o Estado brasileiro está perseguindo adversários políticos e atacando a liberdade de expressão. Há quem classifique as sanções de interferência estrangeira indevida na política brasileira. Mas os estrangeiros já interferiram no Brasil inúmeras vezes no passado, sem reclamação, porque essas interferências interessavam a muitas das pessoas que hoje reclamam. Juristas importantes apontaram muitas inconsistências jurídicas nos inquéritos abertos contra Jair Bolsonaro e contra os réus do 8 de janeiro. Os defensores desses inquéritos e desses processos frequentemente responderam: esses detalhes jurídicos não são importantes. O que importa é salvar o Brasil de um mal maior. Exatamente o mesmo argumento pode ser usado em relação às sanções americanas. O dia seguinte, a condenação de Jair Bolsonaro e a expectativa para novas sanções que poderiam ser divulgadas pelos Estados Unidos nos próximos dias. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também está acompanhando todas essas movimentações e há essa dúvida, né, sobre qual seria a reação norte-americana a partir da condenação de Jair Bolsonaro, hein, Dávila? E qual seria o efeito aqui no Brasil? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, nós precisamos olhar essa questão sobre 2 pontos importantes. Primeiro, que o julgamento do ex-presidente é um julgamento político que viola completamente as regras do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, do direito à ampla defesa, da impessoalidade do juiz. Tudo isso nós sabemos e repetimos exaustivamente aqui. Mas o fato é que não é sanção americana que vai resolver esse problema. Esse problema tem que ser resolvido pelos brasileiros, por nós, pelo Congresso Nacional, cada um assumindo o seu papel, a sociedade civil pressionando o Congresso Nacional para restabelecer o equilíbrio entre os poderes, os parlamentares tendo coragem para enfrentar o ativismo do judiciário. É assim que nós vamos consertar
a nossa democracia. Não é com sanção internacional. Às vezes, eu tenho a impressão que os marqueteiros do Lula contrataram o governo americano, porque a coisa que está mais ajudando a aumentar a popularidade do presidente Lula é justamente essa atitude descabida dos Estados Unidos. Uma coisa é a sanção em cima de pessoas, como é o caso da Lei Magnitsky, aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa é sanção tarifária, que prejudica todo o Brasil. Ou seja, como é que os Estados Unidos podem achar que vai ajudar o Brasil prejudicando os brasileiros? Os brasileiros não têm nada a ver com esse desmando da democracia brasileira que vem ocorrendo no Poder Judiciário. Então, assim, é uma coisa descabida a fala, o tom e as medidas. Ou seja, sanção, se for em cima de pessoas físicas, pode ser um instrumento que os Estados Unidos acham que aquilo vai fazer algum resultado importante. O fato é o seguinte: a responsabilidade de consertar a democracia brasileira é dos brasileiros. E segundo, é injustificável tarifas que punam o povo brasileiro pelo que está acontecendo na Suprema Corte. Muito interessante esse aspecto abordado pelo Dávila. A gente vai se aprofundar. Esse problema precisa ser resolvido por nós, brasileiros. Daqui a pouco a gente vai trazer as análises dos nossos comentaristas sobre também a maneira como integrantes dos poderes da República observam essa necessidade, mas também uma impossibilidade, porque a relação entre os poderes estaria desbalanceada. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer também suas análises e impressões sobre esse quase anúncio, a partir das publicações que foram feitas nas redes sociais, a leitura de muitos aqui no Brasil que os Estados Unidos certamente anunciariam novas sanções, ampliação da Magnitsky para autoridades, para ministros do Supremo Tribunal Federal, o aumento das taxas para produtos brasileiros. Não sabemos exatamente do que se trata. O que é preciso considerar e tratar, Beraldo? Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é interessante essa reflexão que o Dávila fez em relação ao que de fato é importante e melhor para o Brasil. O problema que a gente precisa lembrar, Dávila, é que, nesse caso, o próprio presidente Trump ele está fazendo uma política de imposição de tarifas para a comercialização com os Estados Unidos que tem pressão inflacionária no próprio Estados Unidos. Então, para ele, esse efeito colateral em cima da população brasileira não é um argumento que me parece que irá sensibilizá-lo. O fato é que há uma reação do governo norte-americano diante de uma decisão que foi tomada pela Suprema Corte brasileira, nesse caso específico de Jair Bolsonaro, e que o governo norte-americano acha que tem que reagir. Agora, concordo, o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles já estabeleceram que não levarão em conta, pelo menos alguns, ou enfim, pelo menos ali na turma, a maioria, que não levarão em conta a pressão feita pelos Estados Unidos para proferirem o julgamento que eles acham que é mais adequado para atender os interesses locais. Portanto, agora é preciso que os Estados Unidos reaja dentro desse jogo que está estabelecido entre o governo norte-americano, o governo de Donald Trump, e o Supremo Tribunal Federal. Quando isso acontecer, eu não acredito que haverá nenhum tipo de mudança prática e efetiva nessas decisões tomadas. E concordo 100% que esses problemas que nós estamos enfrentando no Brasil terá obrigatoriamente, necessariamente, terem que ser resolvidos pelos brasileiros. Aliás, boa parte do cenário que temos hoje no Brasil foi meticulosamente construído a partir de dinheiro estrangeiro. E aí eu me refiro aqui ao que o Mota estava falando mais cedo, porque os governos estrangeiros, eles têm, claro, historicamente, participação, influência, articulação dentro do Brasil. A gente precisa lembrar também que há inúmeras instituições não governamentais que estão financiando no Brasil a construção desse Brasil do absurdo. Tudo que George Soros tem feito, colocado
dinheiro pesado em instituições brasileiras que vão alimentando essa ideia de um Brasil em que o bandido é coitadinho, que a polícia é parte do problema, e a gente vai vendo esse caos dominar. Isso está sendo alimentado com dinheiro estrangeiro. Só que como interessa aos grupos de esquerda e ao governo que está no poder hoje, isso aí passa batido. Então, nós teremos necessariamente que ver o Brasil mapear, entender qual é o seu problema e trabalhar para resolvê-lo. Agora, nós não estamos no caminho dessa solução, a gente não pode se enganar. Olhando para as eleições do ano que vem, eu, na melhor das hipóteses, com esses personagens que estão aí liderando as pesquisas, talvez a gente chegue num ambiente em que o problema diminua, que o equilíbrio das relações, eu não estou nem falando do equilíbrio institucional, mas o equilíbrio das relações fique mais sereno. Agora, resolver de fato o problema, convocar a população brasileira para entender, cobrar, pressionar para a solução do problema, isso eu não vejo acontecer. Portanto, isso que nós estamos acompanhando agora, essa reação dos Estados Unidos e tal, eu acho que ela terá uma utilidade simbólica, mas muito pouca utilidade prática. A gente quer fazer um complemento, uma reflexão após esse comentário do Dávila. Dávila trouxe essa análise, essa ponderação, Mota, para as pessoas que chegam agora, dizendo que não são as sanções dos Estados Unidos que irão resolver o problema do país. E essa é uma questão, esse é um problema que precisa ser resolvido pelos brasileiros. Você, Mota, mas o problema é que as autoridades ou integrantes dos poderes da República se veem em uma sinuca de bico, né? Um beco sem saída, sem saber exatamente para onde recorrer. E enxergam muitas vezes nas ações dos Estados Unidos, talvez, uma luz no fim do túnel. Um beco que elas mesmas construíram, Caniato. Isso aí é inegável. Um beco que foi construído aos poucos. Algumas pessoas dizem que desde 2016, outras apontam 2019 como o ano inicial. Não há como não concordar com o Dávila. O problema deve ser resolvido pelos brasileiros. Claro, mas quais brasileiros, Dávila? Porque o Congresso Nacional não me parece ter nem interesse, nem poder para isso. Os outros dois poderes me parece que estão alinhados justamente no projeto que trouxe o Brasil para esse lugar. Vamos só lembrar aqui, os Estados Unidos da América, o governo americano, eles não estão agindo, eles estão reagindo a coisas que foram feitas pelo Estado brasileiro, a coisas que foram ditas por integrantes do governo brasileiro, inclusive algumas declarações de baixíssimo calão. O atual governante dos Estados Unidos, quando estava em campanha, foi chamado dos piores adjetivos políticos. O Estado brasileiro retirou uma empresa americana de rede social do ar por mais de um mês e multou outra num valor absurdo só porque tinha o mesmo sócio que a empresa de rede social. Aliás, esse sócio foi incluído num inquérito, se eu não me engano, o inquérito das milícias digitais. Deve estar lá até hoje. A questão, me parece, não é discutir se o envolvimento dos Estados Unidos adianta ou não. O a que leva a essa discussão? Olha, vamos que a gente chegue à conclusão de que o envolvimento americano não adianta de nada, só complica, só atrapalha. Isso foi decisão dos Estados Unidos. O governo americano não está agindo porque o povo brasileiro fez um abaixo-assinado pedindo: Trump, por favor, venha cá e interfira. O governo americano está agindo de motu próprio, e repito, como reação a uma série de atos, de decisões do Estado brasileiro muito bem documentadas ao longo do tempo. Agora, eu sempre disse, e essa última declaração de Donald Trump parece que confirma o que eu já disse várias vezes aqui.
Eu acho que o fator principal motivando esse envolvimento americano é a empatia que Donald Trump sente pela situação de Jair Bolsonaro, que é extremamente parecida com a situação pela qual Donald Trump passou dos Estados Unidos.